Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. Nessa aula, nós vamos analisar os gráficos dos casos notáveis da cinemática escalar, do movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos utilizar o arsenal que aprendemos na aula passada e vamos aplicar aqui. Cada um desses gráficos serão analisados individualmente, tá bom? Imagina que você trabalha no laboratório e você recebeu esses gráficos e precisa fazer uma análise do que está acontecendo com esse elemento, com a partícula, com seja o que for que tenha sido analisado. Então esses são os gráficos e você precisa avaliar, certo? Muito bom. Pessoal, vamos começar por esse gráfico daqui. Primeira pergunta que nós temos que fazer: gráfico espaço-tempo. Essas são as grandezas envolvidas. É uma reta inclinada ou uma parábola? Se for uma reta inclinada, é uma reta função de primeiro grau. O único movimento em que a relação espaço-tempo é uma função de primeiro grau é o movimento retilíneo uniforme. Então, esse caso aqui, espaço-tempo, reta inclinada. Isso aqui é um movimento retilíneo uniforme. Então, o que eu já sei? Que a função espaço é a função de primeiro grau, dessa forma aqui. Posição inicial mais VT, tá? Posição inicial. Qual é a posição inicial? Qual é o S0? Como a gente já viu, termo independente, tá aqui, é sempre esse cara daqui, 12, tá? Velocidade. Como que eu acho a velocidade? Eu acho pela tangente do ângulo de inclinação. Então, olha só, se você observar aqui, o que eu posso fazer? Vamos pegar esse cara daqui. Então, né? Achamos aqui a tangente do ângulo de inclinação, cateto oposto sobre adjacente. Tangente é igual a velocidade. Cateto oposto sobre adjacente. Deu 4. Menos 4 porque é decrescente, né? Está na porção negativa da tangente. Então, substituindo as constantes, velocidade menos 4. Posição inicial 12, substituindo aqui, a função horária como é que fica? Função horária é igual a 12 menos 4t. O tempo a gente não substitui, porque o tempo é variável. Para cada valor do tempo, uma posição diferente. Isso aqui é uma função, certo? Então, ao gráfico dela aqui, a função, vamos observar o que está acontecendo. No instante inicial, quando o tempo é zero, onde que eu estou? Na posição 12, eu estou exatamente aqui. Eu estou indo contrário ao referencial, então eu estou indo nesse sentido, certo? Então, eu vou me deslocando. Quando eu passo na origem do espaço, posição 0, nesse instante aqui, o tempo é de 3 segundos. Eu continuo indo. Quando o tempo é de 4 segundos, olha onde eu estou. Eu estou aqui, na posição menos 4. Então, isso é o que está acontecendo nessa situação, certo? Eu posso fazer uma análise mais rápida aqui. Esse gráfico, espaço-tempo, é uma reta inclinada? É. Então, movimento retilíneo uniforme. Qual é a posição inicial desse cara aqui? Menos 4. Qual vai ser a velocidade? A velocidade depende do ângulo de inclinação. Então, vai ser... Depende do quê? Depende do cateto oposto, que é o 8, e o cateto adjacente, que é 4. 8 sobre 4, então 2, né? 8 sobre 4, 2. Então, se ela é crescente, a velocidade é positiva. Qual a função horária desse cara daqui? A função horária vai ser posição inicial, menos 4, mais, porque é crescente,
8 dividido por 4, 2t. 2 é a velocidade. Aqui, como é que fica? Qual a posição inicial? 20, tá? É uma reta inclinada, então também é movimento retilíneo uniforme, certo? É crescente, então a velocidade também é positiva. Se eu pego e calculo a tangente do ângulo de inclinação, o que eu vou ter? Cateto oposto, 30 menos 20, que vai dar 10, sobre o cateto adjacente, que vai ser 4 menos 0, 4. Então, vai dar 10 sobre 4. 10 sobre 4 vai dar 5 sobre 2, 2,5. Então, função horária do espaço, desse cara daqui, posição inicial, 20. Positivo, 2,5t. Certo? Esse outro caso aqui. Posição inicial, 15. Mas olha só, é uma reta paralela. O que isso quer dizer? Que o tempo está passando, só que a posição não está mudando. O que é isso? O tempo passa e a posição não muda. Você está parado. Então, de 0 a 4 segundos, você está parado. De 4 a 6 segundos, agora você tem um movimento. É uma reta inclinada. Então, aqui é repouso, de 0 a 4. E de 4 a 6 segundos, você tem um MRU, né? Então, ele sai da posição de 15 e vem parar na origem dos espaços, certo? Ele sai da posição de 15 e vem parar na origem dos espaços. Então, se você quer achar a função horária desse cara, ficaria o quê? Posição, depende do tempo, é igual a 15, menos, porque é decrescente, cateto oposto sobre adjacente. Isso aqui vai dar o quê? Ó, pega aqui. Vai dar 15 dividido por 2. 15 dividido por 2. 15 dividido por 2t, né? Certo? Ou 7,5, né? É 7,5t. Ok? Olha agora esse outro aqui. Esse outro gráfico. Olha o que está acontecendo. Tudo reta. Então, reta inclinada. MRU. Crescente, então o movimento aqui é progressivo. Ele sai da posição inicial, 5 metros. Durante 2 segundos, ele vai percorrer, né, de 5 para 10, ele percorreu, então, 5 metros. Movimento progressivo, tá? Depois de 2 a 5 segundos, o que acontece? O tempo está passando e a posição não muda, então ele está parado. Depois, de 5 a 7 segundos, ele começa a ter um movimento retrógrado. Você tem agora, mais uma vez, movimento retilíneo uniforme. Até 7 segundos, o que acontece em 7 segundos? Onde que ele está? Na origem dos espaços. Passou pela origem dos espaços, ele continua na posição de menos 10 metros, ele atinge essa posição no tempo de 9 segundos, muda de sentido de novo, né? Passa novamente pela origem no instante de 13 segundos e vai embora, né? Se você quiser fazer aqui uma análise do que está acontecendo, ó, vamos tentar fazer aqui. Aqui está a nossa trajetória retilínea, beleza? Ele parte da posição inicial de 5 metros, certo? Então, vamos colocar, ele parte daqui, ó, vamos supor que é 5, vamos colocar aqui como a nossa origem, então ele parte daqui, em um movimento retilíneo uniforme progressivo, ele vai embora, 0, 1, 2, quando está em 2 segundos, ele está nessa posição aqui, 10 metros. 10 metros no tempo de 2 segundos. E depois ele fica parado. Ele fica parado aqui, até 5 segundos. Depois, ele retorna. Agora ele tem um movimento retrógrado. Agora ele passa a retornar. Ó, 5 segundos, 6 segundos. Quando ele passa no instante 7 segundos, ele está aqui, na origem do espaço. E continua descendo, continua em um movimento retrógrado.
Quando ele está em 9 segundos, ele está lá na posição menos 10. Muda de sentido, agora ele volta a ter um movimento progressivo. No instante de 13 segundos, ele passa de novo pela origem, certo? E vai embora. E agora, ó, vai embora. Viu? É isso que acontece. É isso que esse gráfico aqui está representando para gente. Beleza? Agora nós vamos dar uma olhada no caso de parábola. Quando a gente tem uma parábola, a relação espaço-tempo é uma parábola, então não é mais um movimento retilíneo uniforme. Função de segundo grau, então eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variável. É outra situação. Aqui agora eu tenho uma aceleração. Qual é a posição inicial? A posição inicial está aqui. Sempre esse ponto onde corta o eixo do espaço. Então, posição inicial, 12 metros. O que acontece? Ó, inicialmente ele tem um movimento retrógrado. Ele tem um movimento retrógrado. Ele está indo contrário ao referencial. Até em 2 segundos, quando ele passa pela origem. Depois ele continua até 4 segundos, quando ele muda de sentido. Aqui é o vértice da parábola. O que acontece no vértice da parábola? Velocidade aqui, ó, ela é 0. Mudou de sentido, agora volta em um movimento progressivo. No instante de 6 segundos, passa de novo pela origem e vai embora. É isso que está acontecendo. Então, se eu quiser representar o que está acontecendo, visualizar, ó, trajetória retilínea, espaço, eu saio da onde? Eu saio daqui, posição inicial, 12 metros, tá? Começo em um movimento retrógrado, eu estou contrário ao referencial, ó, eu venho embora, o tempo está passando, eu estou descendo. Quando chega em 2 segundos, onde eu estou? Em 2 segundos, eu estou na origem dos espaços. 2 segundos. Não paro por aqui. Continuo indo. Em 4 segundos, eu estou na posição menos 4 metros. E nesse instante, eu mudo de sentido. Velocidade 0. Agora eu posso ir no sentido contrário. Então, volto, ó. Quando eu estou em 6 segundos, eu estou de novo na origem dos espaços, agora 6 segundos, de novo na origem do espaço, continuo indo, né? Continuo indo, e quando eu chego aqui em 8 segundos, eu estou onde? 8 segundos, novamente eu estou na posição de 12 metros. Interessante, né? Aqui a gente pode fazer várias outras análises. Por exemplo, qual o instante em que a partícula muda de sentido? 4 segundos, é o vértice da parábola. Qual é a posição? Menos 4 metros. Quais instantes que ele passa pela origem dos espaços? 2 segundos e 6 segundos. 2 segundos e 6 segundos. Nesse primeiro trecho, de 0 a 4 segundos, o movimento é retrógrado e retardado. Ele está freando. Nesse segundo trecho, de 4 a 8 segundos, o movimento é progressivo e acelerado. A velocidade vai aumentando, certo? Isso aí você vê quantas observações eu posso fazer em cima dos gráficos, né? Aqui nós temos mais gráficos para analisar. Dá uma olhada nesse daqui. O que está acontecendo aqui? De 0 a 2 segundos. Espaço, tempo. Reta paralela. E está parado. O tempo está passando, a posição não muda. Chegou aqui, reta inclinada, MRU, né? Ele começa a ter um movimento progressivo. Ó, a função é crescente. Vai aqui, ó, 4 segundos, passa pela origem dos espaços. Chegou aqui, o que aconteceu aqui? 6 segundos, posição de 10 metros. Mudança de sentido. Era progressivo, agora é retrógrado. 9 segundos, passa de novo pela origem dos espaços e vai embora. Olha esse outro gráfico. Aqui nós temos duas partículas. Ó, o que a gente pode fazer? Aqui, outra coisa. Aqui está relacionando a velocidade com o tempo. Mudou agora. Velocidade. Aqui a velocidade é constante.
velocidade constante, agora é velocidade, hein? Ó, velocidade. Velocidade constante, isso aqui é um movimento retilíneo uniforme. Aqui a velocidade mudando de forma linear. O gráfico velocidade-tempo, função de primeiro grau. Nesse caso, agora eu tenho aqui, ó, o MRUV, certo? Se você observar, o que acontece? Nesse instante aqui, eles possuem a mesma velocidade. Nesse instante aqui, ó, né, entre 10 e 15 segundos, eles possuem a mesma velocidade, tá? E essa partícula B, ela assume uma velocidade superior de 40 metros por segundo, enquanto isso daqui, a partícula A, mantém 30 metros por segundo, né? E depois que a partícula B atinge 40 metros por segundo, a gente observa que ela mantém a velocidade. Então, ela tem um movimento retilíneo uniformemente variado no início, até 15 segundos, e depois um movimento retilíneo uniforme, né? Se você quiser achar a distância percorrida, você tem que fazer o quê? A integral, né? Ou geometricamente, a área debaixo da curva. Então, se você quer saber, por esse gráfico, o instante em que eles se encontram, você tem que calcular de modo a encontrar a mesma área para a curva em B e para a de A, tá? Vamos pro próximo. Parábola, espaço-tempo, parábola. Isso aqui é o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a posição inicial? Ó, origem, né? Em que instante ele muda de sentido? 4 segundos. Vértice da parábola. Qual é a posição? 12 metros. E depois, no instante de 8 segundos, o que acontece? Ele passa de novo pela origem dos espaços. Então, ele passa pela origem, posição 0, 2 vezes. No tempo inicial, na verdade, ele sai da origem e no instante de 8 segundos, ele passa novamente pela origem, tá? Se nós analisarmos aqui, qual a aceleração? A aceleração ela é negativa, com cavidade para baixo. Se eu quiser identificar nesse primeiro trecho, de 0 a 4 segundos, o movimento é progressivo e retardado. De 4 a 8 segundos, o movimento é retrógrado e acelerado. Aqui, ó, velocidade é positiva, porque é progressivo, e aqui a velocidade é negativa, porque é retrógrado. Esse outro caso aqui, ó, da onde ele parte? Qual é a posição inicial? Posição inicial, 15 metros. Ele tem uma parábola, então, mais uma vez, é um movimento retilíneo uniformemente variado. No instante de 1 segundo, ele muda de sentido, a velocidade aqui é 0. Em que posição isso acontece? Na posição de 20 metros. Ele passa pela origem? Passa. Em que instante? No instante de 3 segundos, ele passa pela origem, né? Se você tivesse que calcular a raiz desse cara, você ia achar até 2 raízes. Só que lembra que esse trecho, o tempo é negativo, então a gente despreza, tá? A gente despreza. Beleza? E temos vários gráficos aqui, temos vários outros gráficos, mas eu acho que já deu para ter uma ideia, né? Mas vamos dar uma olhada nesse daqui, ó. Velocidade-tempo. Velocidade variável. Lembra que agora é velocidade-tempo. Função de primeiro grau, como é velocidade-tempo, então é MRUV. Aqui, velocidade constante, MRU. Nesse outro trecho, MRUV. Aqui a aceleração é positiva. Aqui a aceleração é negativa. E aqui não tem aceleração. Aceleração é 0. Beleza? Aqui, interpretação rápida. Ele sai da velocidade e tempo. Mais uma vez, reta inclinada. Reta inclinada, velocidade e tempo, MRUV. Tanto no primeiro trecho quanto no segundo. Aqui, como é crescente, a aceleração é positiva. Aqui, decrescente, a aceleração ela é negativa. O que está acontecendo aqui no tempo de 6 segundos? A velocidade é 0, tá? Aqui, ó,
dois gráficos, A e B. Observa que inicialmente os dois, ó, velocidade e tempo. Então, reta inclinada, velocidade e tempo. Reta inclinada, isso significa o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado. Olha uma observação. Qual desses dois tem maior aceleração? Né? A gente sabe que aceleração é constante, mas qual tem a maior aceleração? O que tiver maior inclinação. Nesse caso, o que tem maior inclinação é o B, né? Então, olha só. Esse aqui e esse daqui. Qual tem a maior inclinação? O B, tá? Chega aqui, ó. Chega um certo instante em que a velocidade ela se mantém constante. Então, inicialmente, os dois possuem MR e UV, e depois os dois desenvolvem um movimento retilíneo uniforme, tá? Para finalizar, espaço-tempo. Dois gráficos. A, reta inclinada. Espaço-tempo. Reta inclinada só pode ser um movimento retilíneo uniforme. Espaço-tempo, parábola, só pode ser um movimento retilíneo uniformemente variado. O que acontece aqui, ó? Nesse trecho, esse trecho em que as duas funções se cruzam é aonde eles se encontram. Então, 5 segundos, eles se encontram. A partir daqui, ó, leva 5 segundos para eles se encontrarem. E qual é a posição do encontro? A posição de encontro é de 50 metros, tá? Quem tem maior velocidade? Eu acho pela inclinação da reta. Espaço-tempo, né? Então, ó, inicialmente, quem tem maior velocidade é A. Você observa que esse cara aqui, ele sai com velocidade zero. Só que a velocidade dele vai aumentando. A velocidade dele vai aumentando. Quando chega aqui, mais ou menos, você vê que a inclinação já é maior do que a de A. Então, ele passa a ter uma velocidade maior. Por isso que ele encontra, o corpo B encontra o corpo A nesse instante. Porque a velocidade dele vai aumentando. Certo? Então, pessoal, fizemos aqui várias análises rápidas, né? Todas essas poderiam ser mais detalhadas, mas a ideia aqui realmente é bater o olho e interpretar, ok? Duas observações importantes, tá? Primeiro aqui nesse gráfico, olha só, cada trecho desse daqui é representado por uma função. Então, aqui é uma função, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Então, não é uma única função que modela todo o movimento. Não. Você tem aqui, para cada intervalo de tempo, uma função diferente, tá? Diferente desse caso, que você tem uma única função para todo o movimento. Aqui, ó, uma única função. Aqui não. Aqui você tem diversas funções, para cada intervalo de tempo uma função diferente. Parábola, aqui também, ó, você tem uma única função. Agora, o segundo ponto importante. E se eu quisesse achar a função horária do espaço para esse gráfico daqui? Como que eu teria que proceder? Uma forma é você aplicar essas duas funções considerando o gráfico. Por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, né? Vamos aplicar posição final, menos 4. Isso aqui é uma equação, tá? Posição final, menos 4. Posição inicial, 12, mais V0. Quando que isso aqui acontece? No tempo de 4 segundos, mais aceleração que eu não sei, t ao quadrado, 4 ao quadrado, 16/2, tá? Se você trabalhar essa equação, você vai chegar nisso daqui, ó. V0 é igual a menos 4 menos 2A. Agora, se eu uso essa outra função, V, velocidade final é zero, né? Eu sei que aqui a velocidade ela é zero, é igual a velocidade inicial, que eu não sei quem é, tá? Mais A vezes 4. Então, você observa que V0 é igual a menos 4A.
Se você combinar esse cara com esse daqui, o que que você vai achar? Você vai achar o seguinte, que A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Se A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, quem é V0? V0 é igual a menos 8 metros por segundo. Se você sabe V0, se você sabe A e se você sabe a posição inicial, pronto, você tem a função horária do espaço. Então, a função horária do espaço, né, seria qual? A função horária do espaço seria posição inicial, 12. Aqui, velocidade negativa, né? Então, seria posição inicial, 12, menos 8t mais t ao quadrado sobre 2. A pode cortar com A, né? Então, a forma mais simples seria 12 menos 8t mais t ao quadrado. Essa seria a função horária do espaço, né? A função horária para essa parábola daqui, certo? Aí, se você quiser achar a função horária da velocidade, só derivar, e a aceleração, derivar novamente. Ok?